Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. John Ferrier fala com o profeta. 3 semanas se passaram desde que Jefferson Hope e seus companheiros haviam partido de Salt Lake City. John Ferrier sentia o coração apertado quando pensava na volta do rapaz e na perda iminente de sua filha adotiva. No entanto, o rosto radioso e feliz da jovem, mais que qualquer outro argumento, fazia com que ele se conformasse com essa ideia. No fundo do seu coração decidido, ele sempre achará que nada o levaria a permitir que ela se casasse com um Mormon. Na sua opinião, aquilo em nada se assemelhava a um casamento, sendo, isso sim, uma vergonha e uma infâmia. Independentemente do que pensasse a respeito da doutrina Mormon, ele era inflexível nesse ponto. No entanto, teve que permanecer de boca fechada sobre o assunto porque, naqueles tempos, era muito perigoso manifestar uma opinião heterodoxa na Terra dos Santos. Realmente, era perigoso. Tão perigoso que até os mais virtuosos mal ousavam sussurrar suas opiniões religiosas às escondidas, temendo que essas palavras pudessem ser mal interpretadas e resultassem em rápida vingança contra eles. As antigas vítimas da perseguição haviam se transformado em perseguidores da pior espécie. Nem a Inquisição de Sevilha, o vengerista alemão ou as sociedades secretas da Itália seriam capazes de pôr em movimento o mecanismo mais terrível do que aquele que estendia sua sombra sobre o estado de Utah. A invisibilidade e o mistério inerentes a essa organização a tornavam duplamente terrível. Parecia onisciente e onipotente, embora não fosse vista nem ouvida. O homem que se levantasse contra a igreja desaparecia sem que ninguém soubesse para onde fora ou o que lhe acontecerá. A esposa e os filhos esperavam-no em casa, mas nenhum pai jamais voltou para contar como fora tratado nas mãos de seus juízes secretos. Uma palavra imprudente ou um ato irrefletido eram seguidos da aniquilação. Mesmo assim, ninguém sabia qual era a natureza daquele terrível poder que pairava sobre todos. Assim, não era de estranhar que os homens vivessem trêmulos de medo, sem ousar murmurar as dúvidas que os oprimiam nem mesmo no coração do deserto. A princípio, esse poder vago e terrível era exercido apenas contra os recalcitrantes que, tendo adotado a crença mórmon, mais tarde manifestavam o desejo de abandoná-la ou a pervertiam. Mas, em pouco tempo, seu raio de ação se ampliou. A quantidade de mulheres adultas escasseava, de modo que a poligamia se tornará realmente uma doutrina estéril, sem uma população feminina a qual recorrer. Então, começaram a surgir estranhos rumores que falavam de imigrantes assassinados e campos devastados em regiões onde nunca tinham sido vistos índios. Surgiam novas mulheres nos haréns dos anciãos, mulheres que definhavam e choravam, e que traziam no rosto os traços de um horror sem fim. Andarilhos que a noite surpreendia nas montanhas comentavam sobre bandos de homens armados, encapuzados e furtivos, que passavam silenciosamente por eles na escuridão. Esses relatos e rumores ganharam corpo e formato, afirmados e confirmados, até finalmente se traduzirem em um nome definido. Até hoje, nos ranchos isolados do Oeste. O nome do bando dos Danitas, ou Anjos Vingadores, permanece como algo sinistro e agourento. Um conhecimento maior da organização que produzia consequências tão terríveis seria mais para aumentar do que para diminuir o horror que ela inspirava no povo. Ninguém sabia quem pertencia a essa sociedade impiedosa. Os nomes dos que participavam dos atos sangrentos e brutais, cometidos em nome da religião, eram mantidos no mais absoluto segredo. O próprio amigo a quem se confiasse as dúvidas em relação ao profeta e sua missão bem podia ser um daqueles que surgiriam à noite, para executar uma vingança terrível a ferro e fogo. Por isso, cada homem temia o seu vizinho e nenhum deles manifestava seus temores secretos. Em uma bela manhã, John Ferrier se dispunha a sair para seus trigais quando ouviu o estalido do ferrolho e, espiando pela janela, avistou um homem de meia idade, corpulento e de cabelos cor de areia, subindo pela trilha. O coração lhe subiu à boca porque o visitante era nada mais nada menos que o grande Brigham Young em pessoa. Trêmulo, porque sabia que essa visita não prenunciava nada de bom, Ferrier correu à porta, a fim de apresentar as boas-vindas ao chefe Mormon. Este, no entanto, recebeu friamente os cumprimentos e, com uma expressão consternada, seguiu o dono da casa até a sala. Irmão Ferrier, os verdadeiros crentes se têm mostrado bons amigos seus, disse ele, sentando-se e encarando fixamente o fazendeiro, por baixo dos cílios muito claros.
Nós o recolhemos quando morria de fome no deserto e dividimos nossa comida contigo, trazendo-o são e salvo para o vale escolhido. Demos a você um excelente pedaço de terra e permitimos que enriquecesse sob a nossa proteção. Não é verdade? Sem dúvida, respondeu John Ferrier. Como retribuição por tudo isso, só impusemos uma condição, isto é, que abraçasse a verdadeira fé e a seguisse em todos os pontos. Tivemos a sua promessa de que assim seria, mas, se é certo o que dizem, essa promessa foi negligenciada. ¿De qué modo a negligenciei? Exclamou John Ferrier, erguendo as mãos para o alto em sinal de protesto. Não contribuí para o fundo comunitário? Não tenho comparecido ao templo? Não tenho. Onde estão suas esposas? Perguntou Yang, olhando em volta. Chame-as, para que eu as cumprimente. É verdade que não me casei, mas a quantidade de mulheres era pequena, e havia muitos irmãos com direitos maiores do que eu, respondeu Ferrier. Mas eu não sou um homem solitário, tenho uma filha, que cuida de minhas necessidades. É justamente sobre essa filha que quero falar com você, disse o líder dos Mormons. Ela cresceu e se transformou na flor do Utah. Agora agrada a muitos que têm posição elevada nessa terra. John Ferrier Sufoku gemido. Correm histórias sobre ela em que prefiro não acreditar, histórias que dizem que ela está prometida a um incréu. Imagino que isso não passe de mexericos das línguas ociosas. Qual é o 13º mandamento do santificado Joseph Smith? Que toda donzela da verdadeira fé despose um dos eleitos, unindo-se a um infiel, estará cometendo um grave pecado. Assim sendo, se o irmão professa a verdadeira religião, é impossível permitir que sua filha cometa esse pecado. John Ferrier brincou nervosamente com seu rebenque, sem responder. Toda sua fé será testada nesse único ponto. Assim ficou decidido pelo Sagrado Conselho dos Quatro. Sua filha é jovem e não queremos que se case quando tiver cabelos grisalhos, mas tampouco a privaremos de escolha. Nós, os anciãos, já temos muitas novilhas, 33. Mas nossos filhos também devem ter as suas. Stan Gerson é pai de um filho e Dreber de outro, qualquer um dos quais receberia com satisfação sua filha em casa. Que ela escolha entre os dois. São jovens e ricos, e ambos professam a verdadeira fé. O que diz a isso? Ferrier continuou calado por alguns minutos, com o senho franzido. Conceda-nos algum tempo, disse afinal. Minha filha ainda é muito nova, mal chegou à idade de casar. Ela terá um mês para decidir, disse Yang, levantando-se. Terminando esse prazo, deverá dar sua resposta. Quando já ia cruzar a porta, ele se virou, com o rosto vermelho e os olhos fuzilando. Seria muito melhor, John Ferrier, que você e sua filha fossem agora dois esqueletos calcinados, no alto da Sierra Blanca, em vez de estarem enfrentando, com suas vontades insignificantes, as ordens dos quatro sagrados. Vociferou. Com um gesto ameaçador, Yang cruzou a porta, e Ferrier ouviu a areia do jardim rangendo sob suas pesadas passadas. Ainda estava sentado, com os cotovelos sobre os joelhos e meditando na maneira de dar a notícia a Lucy, quando sentiu o toque de uma mão macia sobre a sua e, erguendo os olhos, viu-a de pé a seu lado. Ao olhar para aquele rostinho pálido e amedrontado, percebeu que ela ouvirá o que fora dito ali. Não pude deixar de ouvir, disse Lucy, em resposta ao olhar do pai. A voz dele ecoava por toda a casa. Oh, pai, pai, o que faremos? Não se assuste, ele respondeu, puxando-a para si e acariciando-lhe os cabelos castanhos com a mão calejada. Daremos um jeito, de um modo ou de outro. Continua com as mesmas ideias sobre aquele rapaz, não? Um soluço e um aperto em sua mão foram a única resposta. Sei muito bem que não mudou de ideia. E, se me dissesse o contrário, eu não acreditaria. Hope é um belo rapaz, e além disso, também é cristão, o que o torna muito superior a gente daqui, apesar de todas as suas rezas e sermões. Amanhã, uma expedição vai partir para Nevada, e darei um jeito de enviar uma mensagem a ele, explicando o dilema em que nos encontramos. Se conheço bem o rapaz, garanto que ele virá com mais rapidez que o telégrafo. Lucy sorriu por entre as lágrimas ao ouvir a comparação de seu pai. Quando chegar, Hope nos aconselhará sobre a melhor coisa a fazer.
Mas é com você que me preocupo, pai. A gente ouve histórias terríveis sobre aqueles que se opõem ao profeta. Sempre lhes acontece alguma coisa horrível. Ainda não nos opusemos a ele, respondeu Ferrier. Quando isso ocorrer, então será hora de nos precavermos contra o perigo. Temos todo um mês pela frente. Findo esse prazo, no entanto, acho que teremos de dar o fora do Utah. Ir embora do Utah? Não temos outra saída. E a propriedade? Juntaremos a maior quantidade de dinheiro que pudermos, deixando o resto para trás. Se quer saber, Lucy, não é a primeira vez que penso em fazer isso. Não me agrada ficar rastejando para homem nenhum, como faz essa gente daqui, com seu maldito profeta. Sou um cidadão americano livre e gosto de ser assim. Talvez esteja velho demais para mudar de opinião. Se ele começar a intrometer-se em minha propriedade, pode bem dar de cara com uma carga de chumbo quente. Eles não nos deixarão partir, objetou sua filha. Vamos esperar que Jefferson chegue e então discutiremos o que fazer. Nesse meio tempo, não se preocupe mais, minha querida, nem fique de olhos inchados, ou ele virá pedir-me explicações assim que a vir. Não há nada a temer e, por ora, ainda não existe nenhum perigo. John Ferrier disse essas palavras de consolo em tom confiante, mas Lucy percebeu que ele teve mais cuidado ao fechar as portas naquela noite, além de limpar e carregar a carabina antiga e enferrujada que ficava pendurada na parede de seu quarto. 3. Num de seus sermões, a B.C. Campbell empregou esse epíteto afetuoso, quando se referiu às suas 100 esposas, Nt. 4. Fuga desesperada. Na manhã seguinte à entrevista com o profeta Mormon, John Ferrier foi a Salt Lake City. Encontrando o conhecido que seguiria para as Montanhas Nevadas, confiou-lhe uma mensagem para Jefferson Hope. Ali, ele relatava ao rapaz o perigo iminente que os ameaçava e explicava o quanto era importante que regressasse. Feito isso, sentiu-se mais tranquilo e voltou para casa com outro ânimo. Mas, ao aproximar-se da casa, ficou surpreso ao ver que havia 2 cavalos presos através do portão. Sua surpresa aumentou quando, ao entrar, viu 2 rapazes em sua sala de estar. Um deles, de rosto comprido e pálido, acomodara-se na cadeira de balanço e tinha os pés apoiados sobre estufa. O outro, um rapaz de pescoço taurino, feições congestionadas e grosseiras, estava de pé diante da janela, com as mãos enfiadas nos bolsos, assobiando uma canção popular. Ambos cumprimentaram Ferrier com um movimento de cabeça, e a conversa foi iniciada pelo que ocupava a cadeira de balanço. Talvez não nos conheça, disse ele. Este aqui é o filho do ancião Dreber e eu sou Joseph Stangerson. Viajamos juntos pelo deserto, quando o Senhor estendeu-lhe a mão e o chamou para o rebanho verdadeiro. Como fará com todos os povos, quando achar que chegou a hora, disse o outro, em voz anasalada. Ele moe lentamente, mas sua farinha é finíssima. John Ferrier Ascension Friament. Já adivinhava quem eram seus visitantes. Viemos aqui, a conselho de nossos pais, pedir a mão de sua filha para um de nós 2, o que preferirem, o senhor e ela, continuou Stangerson. Como só tenho 4 esposas e o irmão Dreber, aqui presente, tem 7, creio que sou mais conveniente. Nada disso, irmão Stangerson, exclamou o outro. A questão não é quantas esposas temos, mas quantas podemos sustentar. Meu pai acaba de me dar seus moinhos, e de nós 2, sou o mais rico. No entanto, minhas perspectivas são melhores, replicou o outro com veemência. Quando o Senhor levar meu pai, herdarei o seu curtume e sua indústria de couros. Além disso, sou mais velho e de posto mais elevado na igreja. Deixemos que a moça decida, disse o jovem Dreber, sorrindo afetadamente para a própria imagem refletida na vidraça. Isso mesmo, vamos deixar que ela decida. Durante esse diálogo, John Ferrier ficará parado perto da porta, fervendo de ódio, mal contendo o impulso de chicotear as costas de seus visitantes. Um momento, disse por fim, aproximando-se dos 2. Voltem quando minha filha chamá-los, podem voltar, mas até lá não quero vê-los novamente. Os 2 jovens mormons o fitaram com espanto. Para eles, a disputa pela mão de Lucy era a maior honra que poderiam conceder a ela e a seu pai. Há 2 saídas nessa sala.
Gritu Ferrier. Ali está a porta e ali a janela. Qual delas preferem usar? Sua expressão se tornará tão selvagem e as mãos descarnadas tão ameaçadoras que seus visitantes se ergueram rapidamente, batendo em retirada. O velho fazendeiro seguiu até a porta. Avisem-me quando decidirem quem será o noivo, disse ele, em tom sarcástico. Pagará caro por isso, Gritou Stangerson, lívido de raiva. desafiou o profeta e o conselho dos quatro. Eu lhe digo que se arrependerá do que fez. Até o fim de seus dias. A mão do Senhor lhe pesará, gritou o jovem Dreber. Ela se erguerá para destruí-lo. Eu mesmo começarei a destruição, Exclamou Ferrier, furioso. e ele teria corrido para apanhar sua carabina se Lucy não o segurasse pelo braço e o contivesse. Antes que ele pudesse se libertar, o ruído dos cascos dos cavalos indicaram que os dois visitantes já estavam fora do seu alcance. Os grandes patifes, Exclamou Ferrier, enxugando o suor da testa. eu preferiria vê-la na sepultura, minha pequena, que como esposa de um deles. Eu também, pai, respondeu ela, decidida. Felizmente, Jefferson logo estará aqui. Sem dúvida. Ele não deve demorar muito a chegar. E quanto antes, melhor, porque ignoro o que essa gente fará em seguida. Na verdade, aquele era o momento mais propício para que alguém em condições de aconselhar e ajudar fosse em socorro do velho e rijo fazendeiro e de sua filha adotiva. Em toda a história da colônia, jamais houvera um caso de desobediência explícita à autoridade dos anciãos. Se erros insignificantes eram punidos com tanta severidade, qual seria o destino daquele arquirrebelde? Ferrier sabia que sua riqueza e posição não seriam obstáculo ao castigo. Outros tão prestigiados e tão ricos quanto ele já haviam desaparecido antes, e seus bens foram doados à igreja. Ferrier era corajoso, mas estremecia ao pensar nos terrores vagos e sombrios que pairavam sobre sua cabeça. Era capaz de enfrentar qualquer perigo conhecido de peito aberto, mas aquele suspense era exasperante. No entanto, procurou esconder seus temores da filha, fingindo dar pouca importância ao incidente. Mas ela, com o olho atento do amor filial, percebia nitidamente que ele estava apreensivo. Ferrier esperava receber alguma mensagem ou reclamação do chefe Mormon por sua conduta, e ela chegará de modo inesperado. Para sua surpresa, quando se levantou na manhã seguinte, deparou-se com um pequeno retângulo de papel preso por um alfinete às cobertas de sua cama, bem à altura do peito. Nele estava escrito, em letras de forma, grandes e desajeitadas: faltam 29 dias. Para que se corrija, e depois. As reticências eram mais atemorizantes que qualquer outra ameaça. O modo como aquele aviso chegará a seu quarto deixava John Ferrier absolutamente perplexo, já que seus empregados dormiam em uma casa separada, e todas as portas e janelas haviam sido bem trancadas. Ele amarfanhou o papel e não disse nada à filha, mas aquilo deixará com o coração gelado de pavor. Evidentemente, os 29 dias eram o que restava do mês prometido por Yang. Que tipo de força ou coragem poderia usar contra um inimigo armado de poderes tão misteriosos? A mão que espetara aquele alfinete poderia tê-lo golpeado no coração sem que ele jamais soubesse quem o liquidava. Ele ficou ainda mais abalado na manhã seguinte. Estavam sentados à mesa para a primeira refeição quando Lucy apontou para cima, com uma exclamação de surpresa. No meio do forro havia sido rabiscado, aparentemente, com tição apagado, o número 28. Para sua filha, aquilo era incompreensível, mas ele não lhe deu nenhuma explicação. Naquela noite, Ferrier ficou de guarda, com sua carabina. Não viu nem ouviu nada, mas, mesmo assim, na manhã seguinte havia um enorme 27 pintado na folha externa da porta. Assim se passaram os dias, e pontualmente, toda manhã Ferrier descobria que seus inimigos mantinham o registro, assinalando, de alguma forma visível, quantos dias ainda lhe restavam daquele mês de graça. Às vezes os números fatais surgiam nas paredes, em outras no assoalho e, ocasionalmente, em pequenos cartazes, pregados no portão ou nas grades do jardim. Apesar de toda a sua vigilância, John Ferrier não conseguia descobrir como eram postos os avisos diários em sua casa. Um horror quase supersticioso o dominava ao vê-los. Tornou-se agitado e macilento, e seus olhos adquiriram a expressão perturbada da criatura perseguida.
Agora só tinha uma esperança na vida: a chegada do jovem caçador que estava em Nevada. Os 20 dias se reduziram a 15, depois a 10, mas ainda não havia notícias do ausente. Um por um, os números iam ficando cada vez mais baixos e ainda não havia o menor sinal de Jefferson. Sempre que um cavaleiro passava galopando pela estrada ou um carreteiro gritava para sua parelha, o velho fazendeiro corria para o portão, pensando que finalmente chegava o socorro. Por fim, quando viu o número 5 reduzir-se a 4, depois a 3, perdeu o ânimo, abandonando toda esperança de salvação. Sozinho e conhecendo pouco as montanhas que cercavam sua propriedade, Ferrier sabia que estava impotente. As estradas mais movimentadas eram atentamente vigiadas e guardadas, e ninguém podia passar sem ordem expressa do conselho. Para qualquer lado que se virasse, parecia impossível escapar do golpe que o aguardava. Ainda assim, o velho nunca hesitou em sua decisão de preferir perder a vida a permitir o que considerava uma desonra para sua filha. Uma noite, estava sozinho e meditando profundamente sobre seus problemas, procurando em vão a maneira de evitá-los. Nessa manhã, o número 2 surgira escrito na parede da casa, e o dia seguinte seria o último do tempo que lhe fora concedido. O que aconteceria então? Sua imaginação se encheu dos mais vagos e terríveis pressentimentos. E quanto a Lucy, o que aconteceria com ela após o seu desaparecimento? Não haveria como escapar à rede invisível que se erguia em torno deles? Ferrier deixou a cabeça cair sobre a mesa e começou a soluçar ao pensar na própria impotência. O que era aquilo? De repente, no silêncio da noite, ele ouviu um leve rumor de madeira arranhada, muito leve, mas perfeitamente perceptível no silêncio noturno. Vinha da porta da casa. Ferrier esgueirou-se para o corredor e ficou ouvindo atentamente. Houve uma pausa de alguns momentos e então um rumor leve e insidioso repetiu-se. Sem dúvida, alguém estava batendo muito de leve na folha da porta. Seria o assassino, que chegava no meio da noite para cumprir as ordens criminosas do tribunal secreto? Ou algum emissário viera lembrar que chegará o último dia do prazo? John Ferrier concluiu que a morte instantânea seria melhor do que expectativa que abalava seus nervos e lhe gelava o sangue nas veias. De um salto, puxou o ferrolho e escancarou a porta. Do lado de fora, tudo estava calmo e silencioso. Era uma bela noite, com estrelas brilhantes no céu. Ele olhou para o pequeno jardim, delimitado pelo portão e pelas grades, mas não havia ninguém à vista, nem ali nem na estrada. Com um suspiro aliviado, ele olhou para a direita e para a esquerda, até que, olhando para baixo, viu, com maior espanto, um homem estendido de bruços, com braços e pernas abertos. Ficou tão assustado com aquilo que se recostou na parede e levou a mão à garganta, sufocando o ímpeto de gritar. Seu primeiro pensamento foi de que o homem prostrado estaria ferido ou agonizando, mas, ao observar melhor, notou que ele rastejava rente ao solo, para em seguida entrar no corredor, rápido e silencioso como uma serpente. Já dentro da casa, o homem levantou-se de repente, fechou a porta e mostrou ao fazendeiro atônito o rosto corajoso e decidido de Jefferson Hope. Santo Deus! Balbuciou John Ferrier. Você me assustou. Por que tinha que chegar aqui dessa maneira? Dê-me alguma coisa para comer, pediu o outro, com a voz rouca. Há 48 horas que nada ponho na boca. Ao falar, ele se precipitou para a carne fria e o pão ainda sobre a mesa, após o jantar de Ferrier, e devorou-os com voracidade. E Lucy, como está? Perguntou, depois de saciada a fome. Bem, eu não lhe contei do perigo que corremos, respondeu o fazendeiro. É melhor assim. A casa está sendo vigiada de todos os lados. Foi por isso que eu tive que rastejar até aqui. Eles podem ser muito espertos, mas não o bastante para agarrar um caçador vachoe. John Ferrier se sentia outro homem agora, ao perceber que contava com um aliado dedicado. Tomou a mão calosa do jovem e a apertou firmemente. Você é um homem de quem me orgulho, disse. Muito poucos tiveram a coragem de se expor ao perigo e às dificuldades que enfrentamos. Talvez tenha razão, respondeu o jovem caçador. Eu respeito, mas, se estivesse sozinho nessa enrascada, eu pensaria 2 vezes antes de enfiar minha cabeça nesse vespeiro. É por causa de Lucy que estou aqui e, antes que lhe aconteça algum mal, acho que haverá um a menos na família Hope em Utah. O que devemos fazer? Amanhã é o seu último dia e, se não começar a agir esta noite, estará perdido.
Tenho uma mula e 2 cavalos esperando na ravina da Águia. De quanto dinheiro dispõe? $2.000 em ouro e 5 em notas. Isto basta. Tenho mais ou menos isso comigo. Podemos seguir para Carson City pelas montanhas. É melhor acordar Lucy. Ainda bem que os criados não dormem na casa. Enquanto Ferrier saía para falar com a filha sobre a jornada iminente, Jefferson Hope fez um pequeno pacote com todos os comestíveis que encontrou e encheu um garrafão de água, sabendo por experiência que as fontes nas montanhas eram escassas e distantes uma da outra. Mal havia terminado seus preparativos quando Ferrier voltou com Lucy, já vestida e pronta para partir. O encontro dos dois enamorados foi caloroso, mas rápido, porque os minutos eram preciosos e havia muita coisa a fazer. Devemos partir imediatamente, disse Jefferson Hope, falando em voz baixa mas decidida, como alguém que percebe a enormidade do perigo, mas está disposto a tudo para enfrentá-lo. As entradas da frente e dos fundos estão guardadas, mas, com cautela, podemos sair pela do lado e cruzar os campos. Quando chegarmos à estrada, estaremos a apenas 3 quilômetros da ravina onde deixei os animais. Ao amanhecer, já estaremos em plena montanha. E se formos detidos? Perguntou Ferrier. Hope bateu na coronha do revólver, preso à sua cintura e escondido pela túnica. Se eles forem muitos para nós, levaremos 2 ou 3 conosco, disse com um sorriso sinistro. Todas as luzes da casa foram apagadas, e pela janela escura, Ferrier ficou olhando os campos que eram seus e que ele estava prestes a abandonar para sempre. Há muito tempo ele vinha se preparando para o sacrifício, de modo que a ideia da honra e da felicidade de sua filha superava qualquer pesar pela fortuna arruinada. Tudo parecia tão tranquilo e feliz, as árvores farfalhantes e a vasta e silenciosa área do trigal, que seria difícil imaginar-se uma ameaça mortal pairando sobre o lugar. No entanto, o rosto pálido e apreensivo do jovem caçador indicava que, ao aproximar-se da casa, pudera ver o suficiente para saber o que os esperava. Ferrier carregou a bolsa com o dinheiro em ouro e notas. Jefferson Hope cuidou das escassas provisões e da água, enquanto Lucy levava um pequeno embrulho com seus pertences mais valiosos. Abrindo a janela lenta e cautelosamente, eles esperaram até que uma nuvem escura deixasse a noite mais sombria e então, um por um, passaram para o pequeno jardim. Mal ousando respirar, cruzaram a estreita faixa de terra agachados até chegarem ao abrigo da sebe, junto à qual se foram esgueirando até uma abertura que dava para os campos de trigo. Tinham acabado de chegar a esse ponto quando o jovem caçador segurou seus 2 companheiros e os puxou para uma parte mais escura, onde ficaram trêmulos e calados. Era uma sorte que a vida nas pradarias tivesse dotado Jefferson Hope de um ouvido apuradíssimo. Assim que ele e seus amigos se encolheram na sombra, ouviram um pio melancólico do mocho da montanha a alguns metros deles, que foi respondido imediatamente por outro pio, a curta distância. No mesmo instante, um vulto indefinido e escuro surgiu pela abertura que quase tinham usado, repetindo o pio lamentoso, e um segundo homem destacou-se da escuridão. Amanhã à meia-noite, disse o primeiro, em tom que indicava autoridade. Quando o mocho piar 3 vezes. Certo, replicou o outro. Devo informar o irmão Dreber? Sim. Conte a ele, e que ele conte aos outros. 9 por 7. 7 por 5, disse o outro, e as 2 sombras desapareceram em direções opostas. Evidentemente, suas últimas palavras eram uma espécie de senha e contrassenha. Assim que o ruído dos passos sumiu na distância, Jefferson Hope levantou-se rapidamente, ajudando os companheiros na passagem pela abertura, conduziu-os através dos campos de plantação com a maior velocidade possível, amparando e quase carregando Lucy quando as forças da jovem pareciam falhar. Depressa! Depressa! Ele dizia de vez em quando, com a voz ofegante. Estamos cruzando a linha de sentinelas. Tudo depende de nossa rapidez. Depressa! Quando chegaram à estrada, os avanços foram maiores. Só uma vez encontraram alguém, mas então esgueiraram-se para um campo de cultivo e assim evitaram ser reconhecidos. Mas antes de chegarem à cidade, o caçador embrenhou-se por uma trilha acidentada e estreita que conduzia às montanhas. 2 picos escuros surgiram acima deles, em meio à escuridão da noite. Agora, passavam pelo desfiladeiro entre os 2 picos, rumando para a ravina da Águia, onde os cavalos os esperavam.
Com instinto certeiro, Jefferson Hope foi seguindo o caminho em meio aos gigantescos penhascos, ao longo do leito de um rio seco, até chegar ao recanto isolado que as rochas ocultavam, onde estavam os animais. Lucy foi colocada sobre a mula e o velho ferrier montou um dos cavalos, com sua sacola de dinheiro. Jefferson Hope saltou para a sela do outro animal e começou a guiar seus companheiros ao longo da passagem perigosa e escarpada. Era um caminho complicado para quem não estivesse habituado a enfrentar a natureza em seus piores aspectos. A um lado, elevava-se um paredão rochoso com mais de 300 metros de altura, negro e ameaçador, com longas colunas basálticas que surgiam na superfície áspera, como as costelas de algum monstro petrificado. Do lado oposto, uma confusão selvagem de rochas e pedregulhos tombados impossibilitava qualquer avanço. No meio passava a trilha irregular, tão estreita em alguns pontos que eles eram obrigados a seguir em fila indiana, e tão acidentada que só cavaleiros muito experientes conseguiriam atravessá-la. No entanto, apesar de todos os perigos e dificuldades, os fugitivos sentiam o coração aliviar-se, porque cada passo à frente aumentava mais e mais a distância entre eles e o terrível despotismo do qual fugiam. Mas em pouco tempo tiveram a prova de que ainda estavam dentro da jurisdição dos santos. Haviam chegado à parte mais agreste e desolada da passagem quando a jovem deixou escapar um grito de susto e apontou para o alto. Em uma rocha que dominava a trilha, destacando-se escura e nítida contra o céu, havia uma sentinela solitária, vigiando os arredores. Como eles também haviam sido detectados ao mesmo tempo, a interpelação militar soou imediatamente no silêncio da ravina. Quem vem lá? Viajantes a caminho de Nevada, respondeu Jefferson Hope, com a mão sobre o rifle pendurado na sela. Eles puderam ver o guardião solitário erguendo a arma e perscrutando a escuridão mais abaixo, como se não estivesse satisfeito com a resposta. Com permissão de quem? Pergunto. Dos quatro sagrados, respondeu Ferrier. Sua experiência com os Mormons lhe ensinara que era aquela maior autoridade a qual poderia referir-se. 9 por 7. Grito a sentinela. 7 por 5. Disse Jefferson Hope rapidamente, recordando a contrassenha que ouvirá no jardim. Passem, e que o Senhor os acompanhe. Gritou a voz que vinha de cima. Depois daquele ponto, a trilha alargava-se e os cavalos puderam prosseguir a trote. Olhando para trás, os fugitivos viram o vigilante solitário apoiado na carabina e compreenderam que haviam passado pelo último posto de guarda do povo escolhido, e que a liberdade estava diante deles. 5. Os Anjos Vingadores. Durante toda a noite eles passaram por desfiladeiros intrincados e trilhas. Irregulares, cobertas de cascalo. Por várias vezes se perderam, mas o grande conhecimento que Hope tinha das montanhas permitiu que reencontrassem a trilha. Quando amanheceu, surgiu diante deles um cenário de beleza fantástica, embora selvagem. Em todas as direções, os cumes nevados pareciam barrar-lhes o caminho, despontando um atrás do outro até desaparecerem nas brumas da distância. As encostas rochosas de cada lado deles eram tão íngremes que os pinheiros e os larícios pareciam suspensos acima de suas cabeças, bastando apenas uma rajada de vento para despencarem sobre eles. Esse temor não era apenas uma ilusão, porque o vale estéril estava entulhado de árvores e rochas, caídas de maneira semelhante. No momento em que passavam por ali, uma enorme rocha rolou pelas encostas íngremes com um estrondo enrouquecido que provocou ecos nas gargantas silenciosas do lugar e assustou os cavalos fatigados, fazendo-os galopar. Quando o sol subiu lentamente acima do horizonte, os picos das gigantescas montanhas foram se iluminando, um após outro, como lâmpadas em um festival, até ficarem todos vermelhos e cintilantes. O magnífico espetáculo animou o coração dos três fugitivos, dando-lhes nova energia. Pararam junto a uma torrente impetuosa que brotava de uma ravina e deram de beber aos cavalos, enquanto eles aproveitavam a ocasião para um desjejum apressado. Lucy e o pai gostariam de demorar um pouco mais, porém Jefferson Hope foi inflexível. A essa altura, eles já estão no nosso rastro, disse o rapaz. Tudo dependerá de nossa velocidade. Quando estivermos a salvo em Carson, poderemos descansar pelo resto da vida. Durante todo aquele dia, continuaram a difícil travessia pelos desfiladeiros e, ao anoitecer, acreditavam ter uns 50 quilômetros de vantagem sobre seus perseguidores.
À noite, escolheram a base de um morro, onde os rochedos os protegiam do vento gelado. Ali, aconchegados uns aos outros para se aquecerem, dormiram algumas horas. Mas antes do amanhecer já estavam de pé e novamente a caminho. Não tinham visto nenhum sinal de perseguidores, o que levou Jefferson Hope a concluir que já estavam praticamente fora do alcance da terrível organização, cuja ira haviam despertado. Ele não podia imaginar a que distância chegava aquela mão de ferro, nem com que rapidez ela desceria para aniquilá-los. Mais ou menos na metade do segundo dia de fuga, as poucas provisões que haviam levado começaram a escassear. Mas esse era um detalhe que pouco preocupava Jefferson Hope, porque havia muita caça nas montanhas, e com frequência, em ocasiões anteriores, ele dependera de seu rifle para garantir o próprio sustento. Escolhendo um recanto abrigado, ele empilhou alguns galhos secos e fez uma boa fogueira para aquecer os companheiros, já que agora estavam a uns 1.500 metros acima do nível do mar, e o ar era frio e cortante naqueles lugares. Após amarrar os animais, despediu-se de Lucy, jogou o rifle no ombro e partiu em busca da caça que aparecesse diante dele. Olhando para trás, viu o velho e a jovem acocorados junto ao fogo vivo, enquanto os 3 animais permaneciam imóveis mais ao fundo. Depois, os rochedos impediram que ele continuasse a vê-los. Caminhou por uns 3 quilômetros, subindo e descendo uma ravina após a outra sem nenhuma sorte. Embora achasse que havia muitos ursos nas imediações, a julgar pelas marcas deixadas na casca das árvores e por outras. Indicacos. Por fim, após 2 ou 3 horas de busca inútil, quando já estava se desesperando e pensando em voltar, ergueu os olhos por acaso e avistou algo que encheu seu coração de satisfação. Na borda de um penhasco inclinado, uns 100 metros acima, viu algo que parecia um carneiro, mas com chifres enormes. O chifre comprido, pois é chamado assim, certamente estava ali guardando um rebanho que o caçador não podia ver. Por sorte, o animal estava indo na direção oposta, por isso não o pressentiu. Deitando-se de bruços, Jefferson Hope apoiou o rifle em uma rocha e fez uma pontaria cuidadosa antes de apertar o gatilho. O animal deu um salto, tropeçou na borda do precipício e depois rolou para o vale mais abaixo. Era um animal pesado demais para ser carregado, de modo que o caçador contentou-se em cortar-lhe um quarto e parte do flanco. Com seu troféu sobre o ombro, apressou-se a voltar, porque a noite se aproximava rapidamente. Entretanto, mal começara a caminhar quando percebeu a dificuldade em que se encontrava. Em sua ansiedade, ultrapassara as ravinas que ele conhecia e agora tinha problemas em encontrar o caminho por onde chegará até ali. O vale em que estava era dividido e subdividido em inúmeras gargantas, tão parecidas que era quase impossível distinguir uma da outra. Embrenhou-se em uma delas por 1,5 quilômetros ou pouco mais, até chegar a um rio de montanha que, tinha certeza, nunca vira antes. Achando que tomara a direção errada, tentou outro rumo, com o mesmo resultado. A noite caía rapidamente e estava quase escuro quando, finalmente, viu-se em um desfiladeiro que lhe era familiar. Mesmo assim, não foi fácil segui-lo. Caminho certo, porque a lua ainda não despontara e os altos penhascos das margens tornaram a escuridão ainda mais profunda. Sobrecarregado com a parte da caça batida, cansado pelo esforço, ele seguia cambaleando, animado pela ideia de que cada passo levava para mais perto de Lucy e que carregava o suficiente para garantir a alimentação pelo resto da jornada. Finalmente chegou à entrada do desfiladeiro em que deixará seus companheiros. Mesmo na escuridão, pôde reconhecer o perfil dos penhascos que os cercavam. Imaginou que pai e filha deviam estar esperando ansiosamente por ele, pois ficará ausente por quase 5 horas. Cheio de alegria, levou as mãos à boca e gritou um forte olá, que reboou por todo o vale, avisando que já se aproximava. Fez uma pausa e ficou esperando uma resposta. Nada chegou até ele a não ser seu próprio grito, que ecoou nas ravinas profundas e silenciosas e voltou aos seus ouvidos em incontáveis repetições. Gritou novamente, mais alto que antes, pela segunda vez, não ouviu nenhum sussurro dos amigos que ali deixará tão pouco tempo antes. Um terror vago, indescritível, apoderou-se dele, fazendo com que corresse freneticamente, em sua agitação, deixasse cair o alimento precioso. Quando dobrou a curva da trilha, teve uma visão total do lugar onde a fogueira fora acesa. Ali ainda havia uma pilha de tições cintilantes, mas era evidente que o fogo não fora reavivado desde a sua partida. O mesmo silêncio mortal reinava nos arredores. Com o temor transformado em certeza, ele continuou a correr.
Não havia um único ser vivo perto dos restos da fogueira. Animais, homem e mulher haviam desaparecido. Era óbvio que algum desastre terrível e repentino ocorrerá em sua ausência, uma catástrofe que atingirá todos eles, mas que não deixará o menor vestígio. Atordoado, perturbado por aquele golpe, Jefferson Hope sentiu a cabeça girar e precisou apoiar-se no rifle para não cair. Logo se recuperou da passageira impotência porque era, essencialmente, um homem de ação. Pegando um pedaço de lenha meio consumido da fogueira, soprou até conseguir uma chama e, com ela, começou a examinar o pequeno acampamento. O solo aparecia pisoteado por vários cascos de cavalos, indicando que um grande grupo de cavaleiros dominara os fugitivos. A direção das pegadas revelava que, depois disso, tinham todos voltado a Salt Lake City. Será que seus 2 companheiros tinham sido levados com eles? Jefferson Hope já quase se convencera disso quando seus olhos perceberam algo e cada nervo de seu corpo estremeceu. Um pouco adiante, a um lado do acampamento, havia um montículo de terra avermelhada que, disso ele tinha certeza, não estava ali antes. Não havia dúvida de que era uma sepultura recente. Ao aproximar-se, ele reparou que um pedaço de madeira fora cravado sobre o monte de terra, com papel enfiado na bifurcação da madeira. A inscrição no papel era curta, mas dizia tudo. John Ferrier, que foi de Salt Lake City. Falecido no dia 4 de agosto de 1860. Então, o vigoroso velho que deixara ali tão pouco tempo antes havia desaparecido, e aquele era o seu único epitáfio. Jefferson Hope olhou em torno, desesperado, à procura de uma segunda sepultura. Não encontrou. Lucy fora levada por seus terríveis perseguidores para cumprir o destino que lhe tinham traçado, o de pertencer ao harém do filho de um ancião. Quando o jovem caçador compreendeu que esse seria o destino inevitável da moça e que era incapaz de evitá-lo, também desejou estar deitado do lado do velho fazendeiro em sua última e silenciosa morada. Entretanto, seu espírito combativo mais uma vez sacudiu a letargia provocada pelo desespero. Já que nada mais lhe restava, pelo menos poderia dedicar sua vida à vingança. Além de paciência e perseverança, ele também aprenderá, talvez com os índios com os quais convivera, a persistir no espírito de vingança. Enquanto permanecia de pé ao lado do fogo que se extinguia, sentiu que a única coisa capaz de amenizar sua dor seria uma vingança total e absoluta, executada por suas próprias mãos contra os inimigos. Naquele momento, decidiu que sua vontade férrea e sua energia inesgotável seriam dedicadas exclusivamente a essa finalidade. Com o rosto pálido e taciturno, voltou até onde deixará cair o pedaço de carne. Depois de atiçar o fogo agonizante, cozinhou o suficiente para durar alguns dias. Fez um fardo com aquele alimento e, embora cansado, recomeçou a caminhar de volta às montanhas, seguindo o rastro dos anjos vingadores. Durante 5 dias, com os pés doloridos e caindo de cansaço, percorreu os desfiladeiros já cruzados no lombo do cavalo. À noite, deitava-se para dormir algumas horas entre as rochas, mas antes de o dia romper já percorreram um bom caminho. No 6º dia, chegou à ravina da Águia, local em que começara aquela fuga infeliz. Dali, podia ver a terra dos santos. Exausto e enfraquecido, apoiou-se no rifle e ergueu o punho descarnado contra a cidade silenciosa, que se estendia mais abaixo. Enquanto observava, notou que havia bandeiras desfraldadas em algumas das ruas principais e outros sinais de festa. Ainda estava imaginando que poderia ser aquilo quando ouviu o ruído de cascos de cavalo e viu um cavaleiro que vinha na sua direção. Quando o homem chegou mais perto, Jefferson Hope reconheceu um mormon chamado Cowper, a quem prestara serviços em várias ocasiões. Aproximou-se dele com o objetivo de perguntar o que acontecerá com Lucy Ferrier. Sou Jefferson Hope, disse. Lembra-se de mim, não? O mormon olhou para ele com indisfarçável espanto. Na verdade, era difícil reconhecer naquele andarilho sujo e esfarrapado, de rosto encovado e olhos febris, o jovem e garboso caçador de dias passados. Mas quando teve certeza da identidade do homem, a surpresa do mormon transformou-se em consternação. É loucura vir aqui! Exclamou ele. Minha vida estará em perigo, se me virem falando com você. Os 4 sagrados expediram uma ordem para capturá-lo, por ter ajudado os Ferrier a fugir. Não tenho medo deles nem de sua ordem, respondeu Hope com sinceridade. Você deve saber alguma coisa sobre este assunto, Cowper. Por tudo que lhe é mais sagrado, peço que responda algumas perguntas. Sempre fomos amigos. Por Deus, não me recuse esse pedido.
¿De qué se trata? Perguntou o Mormon, inquieto. Seja rápido. As próprias rochas têm ouvidos e as árvores têm olhos. O que aconteceu a Lucy Ferrier? Ela se casou ontem com o jovem Dreber. Coragem, homem, coragem. Não lhe sobra muita vida, pelo que estou vendo. Não se importe comigo, disse Hope, fracamente. Até seus lábios haviam perdido a cor e ele se deixou cair sobre a rocha em que se encostava. Casou-se, foi o que disse? Exatamente. Ontem. É por isso que a casa dos donativos está toda embandeirada. Houve uma discussão entre Dreber e Stangerson, porque não chegavam a um acordo sobre quem ficaria com ela. Ambos estavam no grupo que os perseguiu e Stangerson baleou o pai da moça, o que parecia dar-lhe mais direito de tê-la. Mas quando o caso foi levado ao conselho, o profeta decidiu-se por Dreber, que era apoiado por um grupo mais forte. De qualquer modo, nenhum deles a teria por muito tempo, porque ontem eu vi a morte no rosto da moça. Ela parece mais um fantasma do que uma mulher. Já vai embora? Sim, vou, respondeu Jefferson Hope, que se levantara. Seu rosto parecia esculpido em mármore, tão duras e imóveis eram as feições, enquanto os olhos ardiam com um brilho funesto. Para onde vai? Não interessa, ele respondeu. Pendurou o rifle no ombro, começou a caminhar a passos largos pelo desfiladeiro e rumou para o coração das montanhas, onde ficavam os covis dos animais ferozes. Mas nenhum desses animais era mais feroz e perigoso que ele próprio. A previsão do Mormon foi cumprida com incrível rapidez. Fosse pela morte terrível do pai ou pelos efeitos do odioso casamento a que fora obrigada, a pobre Lucy nunca mais levantou a cabeça, e foi definhando até morrer um mês depois. O brutal Dreber, que a desposara principalmente por causa dos bens de John Ferrier, não pareceu nem um pouco abalado pela morte, mas suas outras esposas lamentaram e velaram seu corpo na véspera do sepultamento, segundo os costumes mormons. Ainda estavam reunidas em volta do ataúde, nas primeiras horas da manhã, quando, para seu assombro, a porta foi escancarada e elas viram o homem de expressão selvagem que invadia o recinto, abatido, com as roupas em farrapos. Sem um olhar ou uma palavra às aturdidas mulheres, ele se aproximou da figura branca e silenciosa que abrigara a alma pura de Lucy Ferrier. Inclinando-se, pousou reverentemente os lábios na testa gelada da morta e, tomando-lhe a mão, retirou a aliança de seu dedo. Ela não será sepultada com isso. Gritou com ferocidade. E antes que alguém pudesse dar o alarme, ele desceu rapidamente a escada e sumiu. O incidente foi tão rápido e estranho, que as próprias testemunhas poderiam duvidar do que viram ou teriam dificuldade em convencer alguém do que acontecerá, se não fosse o fato inegável de que Lucy Ferrier não tinha mais no dedo a aliança de esposa. Durante alguns meses, Jefferson Hope perambulou pelas montanhas, levando uma existência selvagem e acalentando o feroz desejo de vingança que o dominara. Na cidade, contavam-se histórias sobre a fantasmagórica figura que era vista vagando pelos subúrbios ou esgueirando-se pelos desfiladeiros desertos da montanha. Certa vez, uma bala atravessou a janela de Stangerson e cravou-se na parede, a poucos centímetros dele. Em outra ocasião, quando Dreber passava sob um penhasco, um enorme pedregulho despencou de grande altura e ele só escapou de uma morte terrível porque jogou-se no chão. Os dois jovens mormons descobriram em pouco tempo os motivos desses atentados contra suas vidas e organizaram sucessivas expedições às montanhas na esperança de capturar ou matar o inimigo, mas sempre sem sucesso. Então, passaram a adotar a precaução de nunca saírem desacompanhados ou depois de anoitecer, além de manterem suas casas sob vigilância. Após algum tempo, como nada mais for ouvido sobre seu adversário e ninguém o vira, eles acabaram relaxando essas medidas, e esperavam que o tempo tivesse acalmado o furor vingativo de Jefferson Hope. Ao contrário dessa expectativa, o ódio do jovem caçador só aumentara. Seu caráter era firme e implacável, e a ideia da vingança o dominava de tal modo que não deixava espaço para nenhuma outra emoção. Mas, acima de tudo, ele era um homem prático. Logo percebeu que nem mesmo sua vigorosa constituição física suportaria a tensão permanente a que era submetida. A vida ao relento e a falta de uma alimentação sadia o estavam desgastando. Se morresse como um cão entre as montanhas, o que seria de sua ansiada vingança? No entanto, tudo indicava a iminência de uma morte assim, se continuasse a levar aquele tipo de vida.
Compreendeu que assim estava fazendo o jogo do inimigo e, com relutância, voltou às velhas minas de Nevada, para recuperar a saúde e conseguir dinheiro suficiente para atingir seu objetivo sem passar privações. Sua intenção fora a de ausentar-se por um ano, no máximo, mas uma série de circunstâncias inesperadas fez com que permanecesse nas minas por quase 5 anos. Findo esse tempo, no entanto, a lembrança do que sofrerá e a sede de vingança estavam tão vivas como naquela noite inesquecível em que permaneceu junto à sepultura de John Ferrier. Disfarçado e com nome falso, voltou a Salt Lake City, sem se preocupar com o que pudesse acontecer com ele, desde que obtivesse o que considerava justiça. Entretanto, lá o esperavam más notícias. Alguns meses antes houvera um cisma entre o povo eleito, com alguns membros mais novos da igreja rebelando-se contra a autoridade dos anciãos. Em consequência, houve o afastamento de certo número de descontentes, que deixaram Utah e abandonaram a crença. Entre estes estavam Dreber e Stangerson, e ninguém sabia dizer onde eles estavam. Havia rumores de que Dreber conseguirá converter em dinheiro grande parte de suas propriedades e partirá de lá como um homem rico, ao passo que seu companheiro Stangerson era relativamente pobre. Mas não havia a menor pista sobre o rumo que haviam tomado. Muitos homens, por mais vingativos que fossem, teriam desistido da ideia de vingança diante dessa dificuldade, mas Jefferson Hope não vacilou nem um momento. Com os escassos recursos que possuía, mais o que conseguia ganhar em empregos temporários, ele viajou de cidade em cidade, pelo país, perseguindo seus inimigos. Os anos foram passando, seus cabelos negros ficaram grisalhos, mas ele persistia em sua decisão, como um cão de caça humano, a mente concentrada inteiramente no único objetivo ao qual dedicara toda a vida. Por fim, sua persistência foi recompensada. Foi apenas o vislumbre de um rosto em uma janela, mas foi o suficiente para mostrar que os homens perseguidos estavam em Cleveland, no Ohio. Quando voltou ao seu alojamento miserável, tinha um plano de vingança já pronto. Aconteceu, no entanto, que, ao olhar pela janela, Dreber reconhecera o vagabundo que passava pela rua e lera a intenção homicida em seus olhos. Acompanhado de Stangerson, que se tornará seu secretário particular, procurou imediatamente um juiz, e contou a ele que sua vida e a do amigo estavam em perigo, por causa do ódio e do ciúme de um antigo rival. Jefferson Hope foi detido nessa mesma noite e, não conseguindo fiança, ficou algumas semanas na prisão. Quando finalmente foi libertado, ficou sabendo que a casa de Dreber estava vazia, porque ele e o secretário tinham viajado para a Europa. Mais uma vez o vingador ficou frustrado e, de novo, o ódio concentrado o impeliu a continuar a perseguição. Mas estava sem dinheiro e precisou voltar a trabalhar por algum tempo, poupando cada dólar que podia para a viagem iminente. Por fim, tendo juntado o mínimo indispensável para se sustentar, Jefferson Hope embarcou para a Europa e seguiu a pista de seus inimigos de cidade em cidade, e trabalhando, enquanto isso, em serviços braçais, mas ainda sem alcançar os fugitivos. Quando chegou a São Petersburgo, os dois haviam partido para Paris, e quando chegou, ficou sabendo que eles tinham acabado de viajar para Copenhague. Também chegou à capital dinamarquesa com alguns dias de atraso, porque Dreber e Stangerson já haviam partido para Londres, onde finalmente conseguiu encontrá-los. Quanto ao que ocorreu na capital inglesa, o melhor que podemos fazer é citar o próprio relato do agora velho caçador, como ficou registrado no diário do Dr. Watson, a quem já devemos tanto. 6. Continuação das memórias do Dr. John Watson. A furiosa resistência por parte do nosso prisioneiro não parecia indicar nenhuma animosidade dele para conosco porque, ao se ver impotente, sorriu de modo afável e disse que esperava não ter machucado nenhum de nós durante a luta. Acho que pretendem levar-me para o posto policial, disse ele a Sherlock Holmes. Meu cabriolé está aí na porta. Se soltarem minhas pernas, irei caminhando até lá. Não sou mais tão leve como antigamente. Gregson e Lestrade entreolharam-se, como se considerassem a proposta um tanto temerária, mas Holmes aceitou imediatamente a palavra do prisioneiro e afrouxou a toalha com que amarrara os tornozelos dele. O homem levantou-se e esticou as pernas, como para certificar-se de que estavam livres novamente. Ao observá-lo, lembro-me de ter dito para mim mesmo que raramente vira um homem de constituição mais robusta.
Além disso, havia em seu rosto moreno e queimado de sol uma expressão tão decidida e enérgica que, em intensidade, podia ser comparada à sua formidável força física. Se houver uma vaga para chefe de polícia, reconheço que você é o mais indicado, disse ele, fitando meu companheiro de moradia com indisfarçada admiração. O modo como seguiu minha pista é garantia suficiente. É melhor que venham comigo, disse Holmes aos dois detetives. Eu posso levá-los, ofereceu-se Lestrade. Otomo. E Gregson ficará comigo dentro do cabriolé. Venha também, doutor. Já que se interessou pelo caso, que o acompanhe até o final. Concordei satisfeito, e descemos todos juntos. Nosso prisioneiro não tentou fugir, mas entrou tranquilamente no cabriolé que lhe pertencera, seguido por nós. Lestrade subiu para a boleia, chicoteou o cavalo, e em pouco tempo conduziu-nos ao nosso destino. Fomos levados até uma sala pequena, onde o inspetor de polícia anotou o nome de nosso prisioneiro e os dos homens de cuja morte era acusado. O inspetor era um homem imperturbável, de rosto pálido, que cumpriu seu dever de modo apático e indiferente. O prisioneiro comparecerá perante os magistrados no decorrer desta semana, declarou. Nesse meio tempo, Sr. Jefferson Hope, deseja fazer alguma declaração? Devo avisá-lo de que suas palavras ficarão registradas e poderão ser usadas contra o senhor. Tenho muita coisa a declarar, disse lentamente o prisioneiro. Quero contar toda a história aos cavalheiros. Não seria melhor reservar-se para o julgamento? Sugeriu o inspetor. Talvez eu nem seja julgado, respondeu ele. Não se alarmem. Não estou pensando em suicidar-me. O senhor é médico? Ao fazer a pergunta, Jefferson Hope virou para mim e seus olhos escuros e febris. Sim, sou médico, respondi. Então, põe a mão aqui, disse ele com um sorriso, apontando as mãos algemadas para o peito. Assim fiz e imediatamente percebi sua pulsação cardíaca descontrolada. As paredes do peito pareciam vibrar e estremecer como uma edificação frágil, em cujo interior funcionasse um poderoso maquinismo. No silêncio da sala, pude também ouvir um zumbido seco que vinha do mesmo lugar. Ora! Exclaimei. Você está com um aneurisma da aorta. É esse o nome que lhe dão os médicos, disse ele, placidamente. Consultei-o na semana passada, e ele me disse que isso está para estourar. Em poucos dias. Fui piorando com o passar dos anos. Fiquei assim por levar uma vida ao relento e sem alimentação adequada, entre as montanhas de Salt Lake. Mas agora meu trabalho já está concluído e não fará muita diferença se morrer hoje ou amanhã. De qualquer modo, gostaria de deixar um relato de tudo o que aconteceu. Não quero ser lembrado como um assassino comum. O inspetor e os dois detetives tiveram uma rápida discussão sobre a conveniência de permitirem que ele narrasse sua história. Em sua opinião, doutor, há perigo de vida imediato? Perguntou o inspetor. Tudo leva a crer que sim, respondi. Nesse caso, visando ao interesse da justiça, nosso dever é tomar o seu depoimento, disse o inspetor. Pode fazer o seu relato, Sr. Hope, mas torno a avisar que suas palavras serão registradas. Com sua licença, gostaria de sentar-me, disse o prisioneiro, passando das palavras à ação. Esse aneurisma me deixa cansado com facilidade e a briga que tivemos há meia hora não melhorou em nada a situação. Estou à beira da sepultura, de modo que não iria mentir para os senhores. Cada palavra minha será absoluta expressão da verdade e para mim não faz diferença o modo como irão usar o que eu disser. Ao falar, Jefferson Hope recostou-se na cadeira e então teve início uma narrativa extraordinária. Ele se expressava em voz tranquila e metódica, como se os acontecimentos relatados fossem absolutamente corriqueiros. Posso atestar a precisão do que foi dito, porque tive acesso ao caderno de notas de Lestrade, no qual ficaram registradas as palavras do prisioneiro, exatamente como foram proferidas. Não lhes interessa muito o motivo pelo qual eu odiava aqueles homens, disse ele. Basta saber que eram culpados da morte de 2 seres humanos, pai e filha, e que por isso haviam perdido direito à própria vida. Após todo o tempo decorrido desde que cometeram seu crime, seria impossível para mim apresentar acusação contra eles em qualquer tribunal. Mas eu sabia que eram culpados, de modo que decidi ser juiz, jurados e executor ao mesmo tempo.
Os senhores agiriam da mesma forma, como homens de brio, se estivessem em meu lugar. A moça de quem falei ia casar-se comigo há 20 anos, mas foi obrigada a casar-se com esse Dreber, o que lhe despedaçou o coração e a matou. Tirei a aliança de seu dedo quando ela já estava no ataúde, jurando que os olhos agonizantes de Dreber se fechariam contemplando o anel, que seus últimos pensamentos seriam sobre o crime pelo qual era castigado. Levei a aliança sempre comigo e segui os dois, ele e seu cúmplice, através de 2 continentes, até agarrá-los. Eles esperavam que eu me cansasse e desistisse, mas não conseguiram. Se eu morrer amanhã, o que é bem provável, morrerei sabendo que cumpri minha missão nesse mundo e que a cumpri bem. Os 2 morreram, e pelas minhas mãos. Não espero nem desejo mais nada. Os 2 eram ricos e eu era pobre, de modo que não era fácil segui-los. Quando cheguei a Londres, estava com os bolsos vazios e percebi que precisava fazer alguma coisa para sobreviver. Conduzir cavalos e montá-los sempre foi tão natural para mim como caminhar, de modo que me apresentei ao dono de uma cocheira e logo consegui emprego. Deveria entregar-lhe uma determinada quantia semanal, e ficava com o dinheiro que sobrasse. Raramente sobrava grande coisa, mas dava para ir vivendo. O pior foi aprender a movimentar-me. Confesso que, de todos os labirintos já inventados, o das ruas dessa cidade é o mais confuso. Mas eu tinha sempre comigo um mapa de Londres, e quando fiquei conhecendo a localização dos principais hotéis e estações, saí-me muito bem. Demorou algum tempo até que eu descobrisse onde moravam meus 2 cavalheiros, mas fui perguntando, aqui e ali, até que finalmente os encontrei. Estavam hospedados em uma pensão em Camberwell, do outro lado do rio. Assim que os descobri, soube que estavam à minha mercê. Eu havia deixado a barba crescer e não havia possibilidade de me reconhecerem. Decidi rastreá-los e segui-los até chegar a minha oportunidade. Não os deixaria escapar dessa vez. Estiveram bem perto disso, mas onde quer que fossem em Londres, eu estava sempre nos seus calcanhares. Às vezes eu seguia no meu cabriolé, outras vezes a pé, mas era melhor da primeira forma, porque assim não se distanciavam muito de mim. Só nas primeiras horas da manhã ou tarde da noite é que eu conseguia ganhar alguma coisa, de modo que comecei a ficar atrasado nos pagamentos ao dono da cocheira. Mas isso não me preocupava, desde que eu conseguisse pôr as mãos nos homens que perseguia. Mas os 2 eram espertos. Devem ter imaginado que havia uma possibilidade de serem seguidos, porque nunca saíam sozinhos nem à noite. Fiquei atrás deles durante 2 semanas, dia após dia, e nunca os vi separados. Dreber ficava embriagado a maior parte do tempo, mas Stangerson estava sempre vigilante. Continuei a vigiá-los, de manhã à noite, sem jamais encontrar a menor oportunidade. Mas isso não me desanimou, porque algo me dizia que a hora estava próxima. Meu único receio era que essa coisa em meu peito pudesse estourar um pouco antes do tempo, impedindo que eu terminasse o trabalho. Uma noite, finalmente, quando eu subia e descia a Torquay Terrace, que é o nome da rua onde estavam hospedados, vi um cabriolé parar à porta da pensão. Pouco depois, algumas bagagens foram levadas para fora e, momentos mais tarde, surgiam Dreber e Stangerson. Os 2 entraram no cabriolé e afastaram-se. Chicoteei meu cavalo, sem perdê-los de vista e bastante aborrecido, temendo que fossem mudar de pouso. Os 2 saltaram na Euston Station. Deixei um garoto tomando conta de meu cavalo e o segui até a plataforma. Ouvi quando perguntaram pelo trem de Liverpool. O guarda respondeu que acabará de partir e que só haveria outro algumas horas mais tarde. Stangerson pareceu irritado com o contratempo, mas Dreber, pelo contrário, até parecia satisfeito. Cheguei tão perto deles, em meio à movimentação de passageiros, que ouvi cada palavra trocada entre os 2. Dreber disse que tinha um assunto particular para resolver e que se o outro o esperasse, logo se encontraria com ele. Seu companheiro não gostou da ideia, discutiu, lembrando que haviam decidido ficar sempre juntos, mas Dreber argumentou que o tal assunto era delicado e que precisava resolvê-lo sozinho. Não entendi o que Stangerson respondeu, mas o outro começou a praguejar, lembrando que ele não passava de um empregado assalariado, cuja função era apenas servi-lo, e não dizer-lhe o que devia fazer. O secretário compreendeu que não adiantava insistir, ficando então combinado que se Dreber perdesse o último trem, deveria ir encontrá-lo no Hotel Halliday. Dreber respondeu que estaria na estação antes das 23 horas, e foi embora. Finalmente chegará o momento pelo qual eu tanto esperara. Os inimigos estavam em meu poder. Juntos, poderiam proteger-se um ao outro, mas, separados, ficavam à minha mercê.
Ainda assim, não agi precipitadamente. Já tinha tudo planejado e não há satisfação na vingança, a menos que a vítima tenha tempo de saber quem o ataca e por quê. Eu tramara uma maneira de fazer meu inimigo compreender que estava recebendo o justo pagamento por seu antigo pecado. Por acaso, alguns dias antes um cavalheiro que fora ver algumas casas na Bristol Road esquecera a chave de uma delas em meu cabriolé. Na mesma tarde ele a reclamou e ela lhe foi devolvida, mas no intervalo pude tirar o molde da chave e mandar fazer uma duplicata. Dessa forma, eu teria acesso a pelo menos um lugar nessa grande cidade, onde poderia agir sem ser interrompido. Como atrair Drebber àquela casa era um problema difícil que eu teria que resolver. Ele desceu a rua e entrou em 2 ou 3 bares, permanecendo no último por quase meia hora. Quando saiu, caminhava com passos pouco firmes, sinal de que exagerara na bebida. Um cupê ia logo à frente do meu cabriolé e Drebber o fez parar. Passei a segui-lo tão de perto que o focinho do meu cavalo nunca ficou a menos de 1 metro de seu cocheiro durante todo o trajeto. Cruzamos a ponte de Waterloo e percorremos quilômetros e quilômetros de ruas até que, para meu espanto, estávamos de volta à rua da pensão onde ele se hospedara. Eu não podia imaginar qual era sua intenção ao voltar àquela casa, mas segui em frente e estacionei meu cabriolé a uns 100 metros dali. Ele entrou no prédio e seu cupê foi embora. Por favor, dê-me um copo d'água. Estou com a boca seca de tanto falar. Estendi-lhe o copo e ele bebeu todo o conteúdo. Assim está melhor, disse. Bem, fiquei ali esperando durante uns 15 minutos mais ou menos, quando, de repente, ouvi um ruído como de pessoas lutando dentro da casa. Em seguida, a porta escancarou-se e surgiram 2 homens. Um deles era Drebber, o outro, um rapaz que eu nunca vira antes. O jovem agarrava Drebber pela gola e, chegando ao alto da escada, deu-lhe um empurrão e um pontapé que lançaram quase no meio da rua. Patife! Gritou o rapaz, brandindo a bengala. Eu lhe mostro como se insulta uma moça honesta. Estava tão enfurecido que poderia ter moído Drebber a bengaladas, se o canalha não se apressasse a descer a rua, cambaleando mais depressa que lhe permitiam as pernas sem firmeza. Correu assim até a esquina e, vendo meu cabriolé, fez sinal e embarcou. Leve-me para o hotel Halliday, disse ele. Quando ele entrou no meu cabriolé, senti o coração pulsar no peito com tamanha alegria, que receei que naquele último momento meu aneurisma não suportasse a tensão. Segui lentamente pela rua, pensando na melhor atitude a tomar. Poderia levá-lo diretamente para o campo e, em alguma estrada deserta, ter minha última entrevista com Drebber. Já estava quase decidido a fazer isso, quando ele próprio resolveu o problema para mim. Novamente dominado pela ânsia de beber, ordenou-me que parasse diante de um bar. Ele desceu e entrou, recomendando que ficasse à sua espera. Ficou ali até a hora em que a casa fechou. Ao sair, estava tão embriagado que tive certeza de que não haveria possibilidade de me escapar. Não pensem que minha intenção era matá-lo a sangue frio. Agindo assim, estaria cumprindo a mais estrita justiça, mas não me conformava com tão pouco. Há muito tempo decidirá dar-lhe uma oportunidade de lutar pela vida, caso assim escolhesse. Entre os muitos ofícios que exerci na América durante minha vida de andarilho, uma ocasião fui porteiro e varredor do laboratório da Universidade de York. Um dia, o professor deu uma aula sobre venenos e mostrou aos alunos alguns alcaloides, como chamava, que extraíra de determinado veneno para flechas da América do Sul, e disse que ele era tão potente que a menor dose provocava morte imediata. Localizei o frasco em que era guardado aquele preparado e peguei uma pequena quantidade depois que todos se retiraram. Eu tinha alguma prática como farmacêutico, de modo que transformei aquele alcaloide em 2 pequenas pílulas solúveis. Pus cada uma delas em uma caixinha, juntamente com uma pílula idêntica, mas feita sem o veneno. Decidi que quando chegasse o momento do encontro com meus 2 cavalheiros, cada um escolheria sua pílula e eu ficaria com a restante. Seria um método igualmente mortal e muito menos barulhento que um revólver disparado através de um lenço. Daquele dia em diante, sempre carreguei comigo as caixinhas com as pílulas, e agora chegará o momento de usá-las. Estava mais perto de 1 hora que de meia-noite. Era uma noite horrível, gelada, com um vento furioso, e chovia a cântaros. No entanto, por pior que fosse o tempo lá fora, por dentro eu estava eufórico, a ponto de desejar gritar de pura exultação. Se algum dos senhores já sonhou ardentemente com uma coisa durante 20 longos anos, e de repente, a tem ao alcance da mão, compreenderá como eu me sentia naquele momento.
Acendi um charuto e dei algumas baforadas para acalmar os nervos, mas minhas mãos tremiam e as têmporas latejavam de excitação. Enquanto dirigia o cabriolé, podia ver o velho John Ferrier e a doce Lucy sorrindo para mim, do meio das trevas, tão nitidamente como agora eu os vejo aqui nessa sala. Durante todo o trajeto eles permaneceram na minha frente, um de cada lado do cavalo, até que parei diante da casa em Bristol Road. Não havia viva alma por perto e não se ouvia som algum, a não ser o da chuva caindo. Quando olhei pela janelinha do cabriolé, vi Dreber encolhido no assento, dormindo seu sono de bêbado. Eu o sacudi por um braço. Está na hora de descer, avisei. Muito bem, cocheiro, respondeu. Acho que ele pensou que tínhamos chegado ao hotel que mencionara, porque saiu sem dizer mais nada e me seguiu pelo jardim. Tive que caminhar a seu lado para ampará-lo, porque não se sustentava direito nas pernas. Quando chegamos à porta, eu a abri e o fiz entrar na sala da frente. Dou-lhes a minha palavra de que, durante o tempo todo, pai e filha iam caminhando à nossa frente. Está escuro como o diabo, disse ele, arrastando os pés. Logo teremos luz, falei, riscando um fósforo e acendendo uma vela de cera que levará comigo. E agora, Enoch Dreber, acrescentei, virando-me para ele e erguendo a vela à altura do meu rosto, quem sou eu? A princípio, ele me fitou com uma expressão apática e embriagada, mas depois o horror brotou em seus olhos e distorceu suas feições, sinal de que me identificara. Recuou, com o rosto lívido, enquanto eu notava o suor que lhe pontilhava a testa e ouvia seus dentes batendo. Diante daquele quadro, encostei-me na porta e caí na gargalhada. Eu sempre imaginara que a vingança seria doce, mas nunca esperara ser dominado por tanta satisfação. Ciao asqueroso! Exclaimei. Segui seu rastro de Salt Lake City a São Petersburgo, mas sempre me escapou. Agora, finalmente, suas andanças terminaram, porque um de nós dois não verá o sol nascer amanhã. O sangue martelava nas minhas têmporas e acho que teria tido algum tipo de ataque, se parte dele não esguichasse pelo meu nariz, deixando-me aliviado. O que pensa agora de Lucy Ferrier? Gritei, trancando a porta e sacudindo a chave diante de seu rosto. O castigo custou a chegar, mas finalmente o alcançou. Vi como os lábios do covarde tremiam enquanto eu falava. Dreber teria implorado por sua vida, mas sabia perfeitamente que seria inútil. Vai me assassinar, ele gaguejou. Não haverá nenhum assassinato, disse. Desde quando matar um cão danado é assassinato? Que piedade você teve com a minha infeliz noiva, quando a arrancou de perto do túmulo do pai trucidado e a levou para o seu harém amaldiçoado e indecente? Não fui eu que matei o pai dela, exclamou ele. Mas foi você que despedaçou o coração inocente dela, vociferei, estendendo a caixinha para ele. Que Deus julgue entre nós dois. Escolha uma e engula. A morte em uma delas e vida na outra. Ficarei com a que você rejeitar. Vejamos se existe justiça na terra ou se somos governados pelo acaso. Acovardado, ele tentou fugir, entre gritos alucinados e súplicas por misericórdia, mas puxei minha faca e a encostei em sua garganta até ele obedecer-me. Engoli a pílula restante e ficamos de pé, frente a frente, por um minuto ou mais, esperando para saber quem viveria e quem morreria. Jamais poderei esquecer a expressão que surgiu no rosto dele, ao sentir as primeiras pontadas de dor, anunciando que o veneno estava em seu organismo. Ri quando vi aquilo, e então suspendi a aliança de Lucy diante de seus olhos. Foi apenas por um rápido instante, porque a ação do alcaloide é fulminante. Um espasmo de agonia contorceu-lhe as feições. Ele estendeu as mãos para frente, cambaleou e, então, com um grito rouco, caiu pesadamente no chão. Virei-o com o pé e pus a mão sobre seu coração. Não senti nada. Dreber estava morto. O sangue estivera correndo do meu nariz, mas eu nem percebera. Não sei a que atribuir a ideia que tive de usá-lo para escrever na parede. Talvez fosse o desejo malicioso de lançar a polícia em uma pista falsa, porque me sentia alegre, bem-humorado. Recordei o caso de um alemão encontrado morto em Nova York, com a palavra racha escrita acima dele. Na ocasião, os jornais atribuíram aquilo a sociedades secretas. Imaginei que, como aquilo confundira os nova-iorquinos, confundiria também os londrinos.
Então, molhando o dedo em meu sangue, escrevi a mesma palavra em um lugar conveniente da parede. Voltei depois para meu cabriolé. A rua continuava deserta, porque era uma noite horrível. Já havia percorrido uma certa distância quando, ao pôr a mão no bolso onde costumava guardar a aliança de Lucy, dei pela falta dela. Fiquei completamente aturdido, porque era a única recordação que restara dela. Imaginando que devia tê-la deixado cair quando me debrucei sobre o corpo de Dreber, voltei, deixei o cabriolé numa rua lateral e, numa atitude ousada, fui até a casa, porque eu estava disposto a tudo, menos a ficar sem aquela aliança. Ao chegar lá, quase esbarro em um policial que ia saindo, e só consegui afastar-lhe as suspeitas fingindo estar completamente embriagado. Foi assim que Enoch Dreber morreu. Agora, tudo que eu tinha a fazer era dar o mesmo castigo a Stangerson, para que ele pagasse sua dívida com John Ferrier. Eu sabia que ele estava hospedado no Hotel Halliday, e perambulei pelos arredores o dia inteiro, mas ele não saiu nem uma vez. Imagino que suspeitasse de algo, quando Dreber deixou de ir ao seu encontro. Stangerson era esperto, nunca afrouxava a guarda. Mas se pensava que podia livrar-se de mim ficando dentro do hotel, estava redondamente enganado. Logo descobri qual era a janela de seu quarto. Na manhã seguinte, usando uma das escadas que eram deixadas na alameda atrás do hotel, entrei no seu quarto quando o dia mal clareava. Acordei-o e disse-lhe que chegará a hora de prestar contas pela vida que tirara, tanto tempo antes. Descrevi-lhe a morte de Dreber e dei a ele a mesma possibilidade de escolha das pílulas envenenadas, em vez de aceitar a oportunidade de salvação que eu lhe oferecia. Saltou da cama e pulou no meu pescoço. Para defender-me, dei-lhe uma punhalada no coração. De qualquer maneira, seu fim havia chegado, porque a providência jamais permitiria que sua mão homicida pegasse uma pílula que não fosse envenenada. Tenho pouca coisa a acrescentar, felizmente, porque estou no fim das forças. Continuei trabalhando em meu cabriolé por mais 1 ou 2 dias, esperando juntar o dinheiro suficiente para voltar aos Estados Unidos. Estava parado no pátio da cocheira quando apareceu um garoto maltrapilho perguntando por um cocheiro chamado Jefferson Hope e dizendo que um cavalheiro precisava do meu cabriolé no 221B da Baker Street. Fui até lá sem desconfiar de nada. Sei apenas que, no momento seguinte, esse jovem aqui me punha as algemas nos pulsos com uma eficiência que nunca vi na vida. Aí está toda a minha história, senhores. Talvez me considerem um assassino, mas garanto que sou um instrumento da justiça tanto quanto os senhores. A narrativa daquele homem havia sido tão emocionante e seus modos tão impressionantes que ficamos sentados calados e absortos. Os próprios investigadores profissionais, apesar de experientes em todos os aspectos do crime, mostravam-se francamente interessados na história de Jefferson Hope. Quando ele terminou, ficamos alguns minutos imóveis e num silêncio rompido apenas pelo ruído do lápis de Lestrade correndo pelo papel, enquanto dava o retoque final às suas notas taquigrafadas. Há apenas um ponto sobre o qual gostaria de ter mais informação, disse Sherlock Holmes, finalmente. Quem era o cúmplice que você enviou para recuperar a aliança, em resposta ao meu anúncio? O prisioneiro deu uma piscadela irônica para o meu amigo. Posso revelar-lhe os meus segredos, mas não gosto de criar problemas para outras pessoas, respondeu. Li o seu anúncio e pensei que tanto poderia ser uma cilada como poderia ser realmente a aliança que eu perderá. Meu amigo ofereceu-se para verificar em meu lugar. Sem dúvida, tem que admitir que ele se saiu muito bem. Sem sombra de dúvida, exclamou Holmes com veemência. E agora, cavalheiros, devemos cumprir as formalidades legais, observou gravemente o inspetor. Na quinta-feira, o detido será levado ao tribunal e, naturalmente, deverão estar todos presentes. Até lá, serei o responsável por ele. Tocou uma sineta enquanto falava e Jefferson Hope foi levado por 2 guardas, enquanto eu e meu amigo deixávamos o posto policial e tomávamos um cabriolé para voltarmos a Baker Street. 7. Conclusão. Todos nós havíamos sido convocados a comparecer perante os magistrados na quinta-feira. Mas quando esse dia chegou, não houve mais necessidade dos nossos depoimentos. Um juiz mais elevado se encarregara do assunto e Jefferson Hope fora convocado a um tribunal que o julgaria com a mais absoluta justiça.
Na própria noite após sua captura, seu aneurisma estourou e, de manhã, ele foi encontrado caído no chão da cela, com um sorriso plácido nos lábios. Era como se, enquanto agonizava, tivesse podido recapitular sua vida e concluir que ela fora útil, que pudera desempenhar bem a sua missão. Gregson e Lestrade ficaram furiosos com essa morte, observou Holmes, enquanto comentávamos o caso na noite seguinte. Acabou-se a grande publicidade que esperavam conseguir. Que eu saiba, os dois tiveram pouco a ver com a captura de Hope, respondi. O que fazemos nesse mundo não tem muita importância, comentou meu companheiro em tom amargo. A questão é o que os outros acham que fizemos. De qualquer modo, eu não perderia essa investigação por nada, acrescentou ele, mais animado, após uma pausa. Que me lembre, ainda não houve um caso melhor. Apesar de simples, teve muitos pontos instrutivos. Simples. Exclaimei. Bem, na verdade, dificilmente poderíamos considerá-lo de outra forma. Disse Sherlock Holmes, sorrindo da minha surpresa. A prova de sua simplicidade intrínseca é que, sem dispor de outra ajuda além de algumas deduções bastante comuns, pude pegar o criminoso em 3 dias. Isso é verdade, concordei. Como já expliquei antes, qualquer coisa fora do comum em geral constitui mais uma orientação do que propriamente um obstáculo. Quando se resolve um problema desse tipo, é essencial saber se raciocinar de modo retroativo. É um processo muito útil, além de bastante fácil, apesar de ser pouco empregado. Para os assuntos corriqueiros do dia a dia, o mais conveniente é o raciocínio para adiante, em termos de futuro, e assim o contrário acaba sendo negligenciado. Para 50 pessoas que podem raciocinar sinteticamente, há uma capaz de raciocinar analiticamente. Confesso que não entendo bem o que quer dizer, falei. Não esperava que entendesse. Vejamos se consigo ser mais claro. De modo geral, quando se descreve a algumas pessoas uma série de acontecimentos, elas são capazes de imaginar qual o resultado provável. Mentalmente, alinhavam esses acontecimentos e assim conseguem deduzir o que poderá acontecer em consequência. No entanto, há um número reduzido de pessoas que, se informadas de um resultado, têm a capacidade de dissecá-los interiormente e deduzir que conjunto de fatores levou a esse resultado. É a essa faculdade que me refiro quando falo em raciocínio retroativo ou analítico. Compreendo, falei. O caso atual foi um desses em que temos o resultado e precisamos descobrir o resto por nós mesmos. Agora, tentarei explicar-lhe as diferentes fases de meu raciocínio. Como bem sabe, cheguei àquela casa a pé e com a mente inteiramente isenta de todas as impressões. Naturalmente, comecei pelo exame da rua, e lá, como já lhe expliquei, vi as marcas nítidas deixadas por um cabriolé, que, como confirmei pelas perguntas que fiz, devia ter estado lá durante a noite. Tive certeza de que era um carro de aluguel e não um particular, por causa da bitola estreita das rodas. A geringonça comum de Londres é bem mais estreita do que o cupê de um cavalheiro. Este foi o primeiro tento. Depois, caminhei lentamente pela trilha do jardim, de solo argiloso e muito adequado para guardar marcas. Para você, aquilo deve ter parecido um lamaçal pisoteado, mas, para meus olhos treinados, cada marca deixada ali tinha um significado. Nenhum ramo da ciência da investigação é tão importante e tem sido tão negligenciado quanto a arte de identificar pegadas. Por sorte, sempre tive um carinho especial por esse ponto, que a prática constante transformou em uma segunda natureza para mim. Notei as pegadas pesadas do policial, mas também reparei nas de 2 homens que haviam passado primeiro por aquele jardim. Era fácil afirmar que tinham estado lá antes dos outros, porque em alguns lugares suas pegadas haviam sido inteiramente apagadas pelas posteriores. Com isso, formei o segundo elo de minha cadeia, que me indicou que os visitantes noturnos eram 2, um deles notável pela altura, como calculei pelo comprimento de suas passadas, e o outro elegantemente vestido, a julgar pelas marcas pequenas e delicadas deixadas por suas botinas. Ao entrar na casa, foi confirmada essa última suposição. O homem de calçado fino estava diante de mim. Então, fora o outro, o alto, que cometera o assassinato, se é que houvera crime. Não havia ferimentos aparentes na vítima, embora a expressão dramática de seu rosto me garantisse que ele pressentira o próprio destino, antes que este o abatesse.
Homens que morrem em consequência de doenças cardíacas ou por qualquer outra causa súbita e natural jamais ficam com as feições contraídas daquele jeito. Ao cheirar os lábios do morto, percebi um leve odor acre, o que me indicou que ele fora obrigado a ingerir veneno. Tornei a afirmar que fora forçado por causa do ódio e do medo estampados em suas feições. Cheguei a esse resultado baseando-me no método de exclusão, porque nenhuma outra hipótese se encaixaria nos fatos. Não pense que foi uma ideia sem precedentes, algo inédito. A ingestão forçada de veneno não é, nem de longe, uma coisa nova nos anais do crime. Um toxicologista recordaria imediatamente os casos de Dulski, em Odessa, e de Leturier, em Montpellier. Agora vinha o ponto principal, o motivo. Roubo era algo fora de cogitação, já que nada fora levado. Seria então algo ligado à política? Mulheres? Foi essa a questão com que me defrontei. Desde o início, optei pela segunda hipótese. Os assassinos políticos fazem o seu serviço e dão logo fora. Aquele assassinato, no entanto, havia sido cometido com a máxima deliberação e o criminoso deixará pistas por toda a sala, indicando que permanecerá ali o tempo todo. Devia ser algo relacionado com um caso pessoal, e não político, para exigir uma vingança tão metódica. Quando foi descoberta a inscrição na parede, fiquei mais convencido ainda de que minha opinião estava certa. Evidentemente, aquilo era um despistamento. Mas quando a aliança foi encontrada, a questão foi resolvida. Era evidente que o assassino a usará para que sua vítima recordasse alguma mulher morta ou ausente. Foi nessa ocasião que perguntei a Gregson se no telegrama enviado a Cleveland ele solicitara informações sobre algum ponto específico da vida do falecido Sr. Dreber. Como pode lembrar-se, ele respondeu com uma negativa. Passei então a fazer uma revista cuidadosa do aposento, o que serviu para confirmar minha ideia sobre a altura do assassino, além de fornecer detalhes adicionais, como o charuto Trichinopoli e o comprimento de suas unhas. Como não havia sinais de luta, eu já chegará à conclusão de que o sangue espalhado no assoalho escorrera do nariz do assassino, em consequência de sua excitação. Pude notar que a trilha do sangue salpicado coincidia com a de seus pés. É raro que um homem, a menos que tenha constituição sanguínea, deite tanto sangue em consequência da tensão do momento, e então pensei na hipótese de que o criminoso provavelmente seria um homem robusto e de rosto corado. Os fatos provaram que eu tinha razão. Após deixar a casa, fiz o que Gregson tinha deixado de fazer. Telegrafei ao chefe de polícia de Cleveland, pedindo informações apenas sobre as circunstâncias relacionadas com o casamento de Enoch Dreber. A resposta foi conclusiva. Segundo ele, Dreber já solicitara a proteção da lei contra um antigo rival num caso de amor, chamado Jefferson Hope, acrescentando que esse Hope estava na Europa. Fiquei sabendo então que já tinha a chave do mistério nas mãos, e só faltava agarrar o assassino. Eu já estava convencido de que quem entrará na casa com Dreber era o homem que dirigira o cabriolé. Os sulcos na rua indicavam que o cavalo estivera vagando de um lado para outro, o que seria impossível se alguém tivesse permanecido na boleia. Onde, então, estaria o cocheiro, a não ser no interior da casa? Novamente, seria absurdo supor que qualquer homem, em seu juízo perfeito, cometesse um crime deliberadamente na presença, por assim dizer, de uma terceira pessoa, que certamente o denunciaria. Finalmente, supondo-se que um indivíduo quisesse seguir outro através da cidade, nada mais conveniente do que transformar-se em cocheiro de aluguel. Todas essas ponderações levaram-me à conclusão irresistível de que Jefferson Hope deveria ser procurado entre os cocheiros da metrópole. Se ele adotará o disfarce de cocheiro, não havia motivos para crer que já o tivesse abandonado. Pelo contrário, analisando-se a situação desse ponto de vista, qualquer mudança repentina certamente chamaria atenção para ele. Em vista disso, era provável que, pelo menos durante algum tempo, continuasse exercendo a mesma profissão. Também não havia motivos para supor que ele estivesse usando um nome trocado. Por que mudá-lo em um país onde ninguém o conhecia? Assim pensando, organizei a minha patrulha de detetives, formada por garotos de rua, cuja missão seria investigar sistematicamente cada proprietário de cabriolé de aluguel em Londres, até encontrarem o homem que me interessava. Ainda deve-se lembrar como eles foram bem-sucedidos e com que rapidez tirei proveito disso. O assassinato de Stangerson foi um acidente inteiramente inesperado, mas que, de qualquer modo, dificilmente poderia ser evitado. E foi por causa desse homicídio. Como bem sabe,
que me apoderei das pílulas, de cuja existência, aliás, eu já Había suspeitado. Assim, como vê o meu amigo, toda a situação foi um encadeamento lógico de sequências, sem a menor falha ou interrupção. É maravilhoso! Exclaimei. Seus méritos deviam ser reconhecidos publicamente. Devia mesmo publicar um relato do caso. Se não o fizer, faço-o eu. Fica a seu critério, meu caro doutor, disse ele. Veja isto, acrescentou, estendendo-me o jornal. Leia o que diz aí. Era um exemplar do Eco daquele dia, e o parágrafo que ele indicou fazia comentários sobre o caso. Dizia o jornal: o público perdeu a rara oportunidade de assistir a um julgamento sensacional, por causa da morte súbita de Hope, suspeito dos assassinatos de Enoch Drebber e Joseph Stangerson. Provavelmente, os detalhes do caso jamais chegarão a ser conhecidos, embora tenhamos informações seguras de que o crime foi o desfecho de uma antiga disputa sentimental, em que o amor e o mormonismo tiveram seu papel. Parece que, quando jovens, as duas vítimas pertenceram à religião dos santos dos últimos dias, e que Hope, o prisioneiro falecido, também provinha de Salt Lake City. Embora o caso não tivesse prosseguimento, pelo menos serviu para evidenciar, de maneira notável, a eficiência de nossa força policial, e poderá ainda ser uma lição a todos os estrangeiros, mostrando que é melhor resolverem suas divergências nos respectivos países de origem, em vez de transferi-las para solo britânico. Não é nenhum segredo que o mérito por essa brilhante captura cabe inteiramente aos conhecidos investigadores da Scotland Yard, senhores Lestrade e Gregson. Ao que parece, o acusado foi detido na residência de um certo senhor Sherlock Holmes, ele próprio um detetive amador que demonstrou algum talento nessa especialidade. Aliás, dispondo de mestres assim, é provável que, com o tempo, ele venha a adquirir certo grau da habilidade demonstrada pelos dois. Seria justo que os dois dedicados funcionários fossem agraciados com algum prêmio especial, em reconhecimento por seus relevantes serviços. Não foi justamente o que lhe disse desde o início? Exclamou Sherlock Holmes, com uma risada. Aí temos o resultado do nosso estudo em vermelho, conferir a eles o reconhecimento público. Que diferença faz? Observei. Tenho todos os fatos registrados em meu diário e serão levados ao conhecimento do público. Até lá, você deverá contentar-se com a convicção íntima de ter sido vitorioso, como aquele avarento romano. Populus me sibilet, et mihi plaudo ipsi domi simul ac nummos contemplar in arca. 44. 4. O povo me vaia, mas eu me aplaudo quando contemplo meu dinheiro no cofre. Ente.